Olá, meu amigo, minha amiga da Jovem Pan, olá, Thiago Dimer. Sextou, e por isso eu quero deixar aqui uma dica de leitura para o final de semana. Na verdade, são dois livros que tratam sobre um dos políticos mais carismáticos da história do Rio Grande do Sul. Eu estou falando do livro Brizola, da legalidade ao exílio, da jornalista Johnny Kuhn. E também o livro, né, O Menino que se tornou Brizola, do jornalista Kleber Tentardini. Veja, a Johnny, uma excelente jornalista, ela mergulhou profundamente nesses dois episódios, a legalidade e o exílio. Ela realizou um conjunto de reportagens, né, reportagens densas, a partir de duas grandes entrevistas que ela fez com o líder trabalhista, com Brizola, e a partir disso ela transforma neste livro, resgatando esses dois episódios. A legalidade foi um episódio ímpar na história do nosso país. Veja, o Jânio renunciou no dia 25 de agosto de 1961. Tinha muitos problemas de comunicação. O Jânio, inclusive, deveria, como presidente, estar aqui no Rio Grande do Sul no dia 26 de agosto para abrir a nossa posição agropecuária, que é uma tradição do Estado. Então, naquele momento, né, muitas dificuldades para saber efetivamente o que tinha acontecido, mas Brizola, né, de uma forma muito determinada, ele lança esse movimento primeiro para o Rio Grande do Sul e depois chega no Brasil, unindo o país em defesa da Constituição, unindo civis e militares, para que o vice-presidente João Goulart assumisse de fato, né, criando as condições para que ele pudesse assumir a presidência da República. Já o outro episódio, o exílio, né, é um momento grave da história do nosso país, e especialmente ao Brizola, que era o político mais perseguido, mais odiado pelos setores que venceram, que tomaram, portanto, o poder a partir do golpe de 64, ele viveu todas essas dores, e Johnny traz com humanidade, com muito respeito, ela mostra todo este lado humano, essa dimensão humana, esse impacto que gerou na vida de Brizola, que saiu, né, do Rio Grande do Sul. Ela mostra, inclusive, todos os desafios, as dificuldades para sair do Estado. Ele que morou primeiro no Uruguai, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para Portugal e volta, sim, em 1979, né, com a anistia, retorna ao nosso país. Veja, o livro do jornalista Kleber também é um livro excelente, porque ele faz um registro da vida de Brizola, lá da sua infância, da sua família, resgatando todos os episódios que envolvem seu pai, né, a morte do seu pai, o assassinato, né, e a sua infância na cidade de Carazinho, depois os estudos, o trabalho em Porto Alegre e o início da carreira política de Brizola no Estado. Ele que era o parceiro de João Goulart, foi deputado estadual, deputado federal. Mas acho que o mais interessante é que esse livro, de forma detalhada, ele mostra como o passado, né, como essa história de superação, onde Brizola conseguiu se colocar e ser um dos grandes líderes desse país, a partir exatamente da educação. E isso acaba moldando a sua experiência como prefeito de Porto Alegre, como governador, né? É importante que o maior legado que o Brizola deixou, isso depois se repete também no Rio de Janeiro, mas especialmente aqui, foi exatamente a educação, as brizoletas, né? Que eram aquelas escolas de madeira, milhares e milhares de escolas, que permitiram a maior inclusão da história do Rio Grande do Sul através da educação. E os resultados do que o Brizola fez nesse seu governo, esse governo inovador, né, quando ele foi então governador do estado do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul colheu lá na década de 70, quando nós chegamos no nosso ápice econômico, exatamente em razão dos investimentos que foram feitos na educação. É muito importante que você, meu amigo, minha amiga, possa ler os dois livros, poder entender um pouco mais sobre a história desse grande político, né, deste político inovador, deste grande gestor que foi Leonel Brizola. Pense nisso, enquanto eu lhe desejo um excelente dia e um final de semana maravilhoso.